Dia 15 de novembro é o feriado da Proclamação da República, que aconteceu em 1889. Nós viemos até aqui o Colégio ABE para conversar com a professora Raira, ela que é professora de História, para nos explicar um pouquinho o que foi a Proclamação da República, professora. Bom, a Proclamação da República foi um evento que aconteceu em 15 de novembro de 1889, mais praticamente durante a madrugada de 15 de novembro de 1889, mas foi resultado de um conjunto de fatores já ocorridos durante o período do Segundo Reinado, final do Segundo Reinado da monarquia. Quais foram esses principais fatores? Os principais fatores que ocasionaram a proclamação da República foi a insatisfação da Igreja Católica com a liberdade, a questão da liberdade religiosa, que Dom Pedro II instaurou, nesse sentido de que os maçons poderiam praticar a sua religião. Os militares estavam insatisfeitos com a questão dos salários, não eram salários bons, que eles consideravam dignos, principalmente depois das lutas que eles tiveram na Guerra do Paraguai e a perda de companheiros, né? E os cafeicultores estavam insatisfeitos com a questão da abolição da escravatura ocorrida em 13 de maio de 1888, um ano antes da proclamação da República. Bom, professora, houve aí então uma transição, né, do Império para a República. Quais foram os impactos iniciais disso? Principalmente, os impactos iniciais foram principalmente voltados para a oligarquia cafeeira, né? A população, em primeiro lugar, não sentiu de modo efetivo, mas no dia seguinte, do dia 15, né, do dia 16, a gente já teve algumas revoltas, alguns estados já tentando se separar do Brasil, e com ela a gente consegue instaurar de 1889 até 1894, a República dos Marechais, que é uma república voltada para os militares. Quem estava comandando o país eram inicialmente os militares. Depois desse período de 1894 a 1930, até 1930, a gente tem a República do Café com Leite, que é a primeira vez que o poder do Brasil passa para a mão de civis. E aí, digamos assim, que um dos principais personagens, nesse caso, é Marechal Deodoro da Fonseca. Isso, Marechal Deodoro da Fonseca era um militar voltado mais para as ideias federalistas, pelas ideologias do federalismo, que era um tipo de ideologia voltada para uma centralização da República com autonomia dos estados. Então, cada estado poderia ter uma certa autonomia política. Professora, e o Brasil foi um dos últimos países aí da América Latina a se tornar uma república? Isso, justamente. A gente teve como único país, depois da independência, a permanecer com a monarquia. Então, enquanto os países da América Latina estavam já tendo sua independência e logo em seguida instaurando a República, o Brasil teve como tipo de governo a monarquia. E qual foi aí o papel da imprensa e da educação na construção aí dessa ideia republicana no Brasil? Ótimo. A ideia republicana do Brasil precisava passar para aqueles que não conseguiam ler. Então, a imprensa passou a desenhar, a ilustrar, a mostrar em revistas, em ilustrações, como deveria ser o Brasil daqui para frente, o Brasil depois da República, porque havia uma ideia de que o Brasil precisava ser algo rompido com Portugal, com a cultura portuguesa necessariamente, mas não europeia. Então, a gente precisava trazer o Brasil para o mundo. E agora, para a gente finalizar, qual a importância dessa data ser considerada, né, um feriado, principalmente aí para os alunos que estão aprendendo aí a história do Brasil? Ótimo. A comemoração da data de 15 de novembro de 1889 é importante para a gente entender que a história não é rápida, não é
breve, ela demanda de um processo de fatores que são demorados. A comemoração do 15 de novembro nos faz refletir, nos faz lembrar da importância que é um período, um passado longo para que haja conquista e que a gente desfrute dessa conquista como cidadãos brasileiros. Certo, muito obrigada pelas informações, professora. Imagina, agradeço, foi um prazer.